Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, como Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar uma exclusividade para vocês. Lexus NX350H Luxury 2024. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota desde 1989. Esse SUV, diferente dos Toyotas que estamos acostumados no Brasil, tem muito conforto, a parte com um design diferenciado, como vocês podem ver, e realmente traz muito requinte, com itens de série bem além do mercado que estamos acostumados com o Toyota aqui no Brasil. Ele conta com faróis em LED, com sistema de segurança com ACC, pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego, tráfego cruzado. No interior, você tem teto solar que traz muita luminosidade, também aquecimento e ventilação dos bancos, uma multimídia de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento de celular por indução e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV médio da Lexus, partindo aqui dos seus faróis, que saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, esse filete aqui, ó, atravessa toda a parte do farol, formando até o L da marca Lexus, indicador de seta, os faróis são do tipo Matrix, aí vocês têm 3 pontos aqui referente à iluminação baixa e um ponto referente à iluminação alta, também sistema alto e baixo comutativo, e aqui você tem o limpador aqui referente à iluminação, por se tratar de uma iluminação acima de 5.500 kelvins. Você tem aqui os detalhes com os vincos bem aparentes na parte do para-choque, realmente mostrando aqui todo o design diferenciado da marca Lexus. Os 4 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro, com a neta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês como é o funcionamento lá no interior. Todo esse detalhe aqui, ó, em preto fosco, que atravessa toda a parte do para-choque, e também Black Piano, formando o L da marca Lexus aqui também, iluminação em LED, da parte do farol de neblina, que são 2 pontos. Já a grade, vocês já notam que realmente ela é bem diferenciada aqui, fazendo toda essa parte da frente aqui ficar bem mais agressiva aqui, com as aberturas de ar em cinza metálico, e aqui o logo translúcido da Lexus, que tem um sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, também identifica pedestres, ciclistas e veículos com sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E aqui vocês notem na parte do capô os vincos que ficam bem pronunciados, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso desse modelo utiliza um motor a combustão e 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 a gasolina com 192 cavalos, com torque de 22.1 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que no caso não utiliza as polias no modo CVT, mas sem as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Ele tem 2 motores elétricos mais abaixo e o terceiro motor elétrico na tração traseira, lembrando que ele é um SUV com tração AWD 4x4. Os motores elétricos geram 182 cavalos e os usos dos motores elétricos com o motor a combustão geram uma força combinada de 246 cavalos ao modelo. Mais acima nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para trazer mais economia de combustível. E detalhe, ele não é do tipo híbrido plug-in, que você precisa colocar na tomada para regenerar o sistema de baterias. Quando você está no trânsito urbano, um trânsito mais pesado, quando você freia o veículo ou numa descida de serra,
ele já vai regenerar o sistema de baterias. Ligou o sistema do motor a combustão, também vai regenerar a bateria, isso traz mais comodidade, você não precisa procurar um ponto de recarga aí para prosseguir viagem, por exemplo, então realmente é bem interessante. Ele tem um tanque de combustível com 55 litros e uso urbano, a autonomia 800 km e uso rodoviário 700 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar referente a detalhes como consumo, parte técnica do modelo para você acompanhar depois. No capô, braços pantográficos, também aqui manta acústica, e manta acústica entra a parte do painel do motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura cinza metálico. Perfil dos pneus 235/50, roda de 20 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Lexus, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 18,5 centímetros, é uma boa altura de solo. Aqui você tem toda a caixaria de roda em preto fosco, também a parte da saia lateral e aqui o contorno, um vinco com a silhueta aqui na caixaria de roda, também aqui da primeira porta à segunda porta, um vinco lateral já terminando lá na terceira coluna, que realmente fica bem marcante. Na coluna A, esse detalhe aqui, ó, com um friso todo cromado, indo até a coluna C e também aqui mais abaixo. Retrovisor, esse detalhe em preto fosco, esse detalhe cromado, e aqui a cor predominante do veículo é um branco perolizado. E aí você tem aqui repetidor de seta, também rebatimento eletrônico do retrovisor, função tilt down quando você engata ré, e também aqui a parte com retrovisor fotocrômico, ou seja, ele vai reduzir o reflexo de um farol vindo atrás de você à noite. Isso é interessante. Aqui na maçaneta os detalhes em black piano é a cor predominante do veículo. Aqui também o detalhe na coluna B em preto brilhante. Ele conta nessa versão já com teto solar. O rack aqui é um prata metálico, que vocês notem na coluna C, ó, todo o acabamento aqui cromado com a parte em black piano que realmente realça. Suspensão é do tipo independente, na caixaria de roda o detalhe em preto fosco. Vocês notem os vincos aqui na parte lateral aqui também. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do Lexus para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Toda a parte com vincos aparentes aqui que atravessa toda a parte do para-choque, que é em preto fosco, com esse aplique em black piano. E aqui você tem refletor noturno e também aqui a iluminação em LED de neblina, para trazer mais segurança. Toda a parte com um vinco aqui também no para-choque com essa peça aqui em preto fosco, e você tem toda a parte de iluminação aqui em LED, que ela sai da lateral do veículo, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura em black piano que já atravessa toda a parte da tampa traseira, assim como a iluminação central, que realmente fica bem marcante aqui em toda a parte do porta-malas do veículo. E você tem todo esse vinco aqui com a silhueta bem marcante na tampa traseira, com a inscrição NX350 e a parte aqui com a inscrição Lexus com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem. O aerofólio aqui já é integrado, mas ele tem a cor predominante aqui e esse detalhe em black piano na parte mais abaixo também, que se destaca com antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, aqui você consegue estar apertando o botão, ou essa outra opção, passou o pé por baixo aqui do para-choque, você consegue fazer a abertura eletrônica, traz mais comodidade. Você está com a sacola, uma caixa carregando ali, você passa o pé por baixo do para-choque e faz a abertura eletrônica. Traz mais comodidade, são 520 litros aqui de capacidade de porta-malas. Você tem iluminação em LED, tomada 12 volts, também esse gancho você consegue estar puxando aqui, ó, ele tem capacidade de 4 kg do lado esquerdo, para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto. Também esse porta-trecos aqui. Do lado direito você tem também a iluminação em LED, o mesmo gancho aqui com capacidade de 4 kg. E olha o diferencial, rebatimento eletrônico dos bancos. Então você aperta aqui, ó, a letra R, que é o lado esquerdo, segurou, ele vai rebater o banco ali. Segurou aqui do lado direito, vai rebater também aqui o lado direito do banco. Realmente isso traz muita comodidade para você estar utilizando, e olha todo o espaço que você tem para utilizar, caso você queira levar algo maior no carro que não coube. Para fazer o fechamento, da mesma forma, segurou aqui, ó, ele fecha o lado esquerdo,
lado direito também ele faz o fechamento eletrônico. Bacana essa parte, né? Você consegue puxar esse tampão aqui, você tem o kit de reparo One Flat para fazer aí o reparo, se necessário, no seu pneu do carro. Todo esse tampão aqui, ele é bem maleável, um tecido, você consegue dobrar, tirar aqui ou cobrir as bagagens se necessário. Você tem todo esse tampão aqui com um detalhe em preto fosco, essa alça, ou você aperta o botão aqui, ele faz o fechamento eletrônico. Esbarrou, ele tem a parte também para poder estar fazendo o anti-esmagamento, né? Ele não vai descer a porta, ele vai parar quando você esbarrar. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá como é o funcionamento na parte interior. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e IBS, e também assistente de rampa. E ele possui 8 airbags no total. São 2 airbags frontais, 2 airbags de joelho, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,69 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou entrar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, como fica. Praticamente aqui, vocês vão ver, ó, sobram 2 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto, ele é caramelo, como as alças que estão aqui, também a iluminação em LED, e aqui nessa opção você tem o detalhe de escolher as opções do banco, né? Preto, bege ou caramelo. Então tem um detalhe aqui preto com caramelo nessa questão dessa versão Luxury. Então você tem todo o revestimento aqui em couro ecológico, também com essas perfurações aqui ao centro. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você tem saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com esse detalhe em black piano, e aquecedor aqui dos bancos traseiros somente para o lado esquerdo ou direito. Você tem aqui o espaço aqui com a tomada 12 volts e também 2 tomadas USB do tipo C que fica iluminada. Traz mais comodidade para você que vem aqui atrás do veículo para recarregar celular, enfim. Vou descer ainda para mostrar os detalhes aqui na fileira traseiras. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, também encosto de cabeça. Você tem também aqui o descansa-braço com detalhe aqui com 2 porta-copos para utilizar, iluminação ali acima em LED, também a parte aqui com isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Mesmo você tendo rebatimento eletrônico, você tem essa parte com a alça aqui que você puxa, pois o banco ele é bipartido, como eu mostrei anteriormente. Mas você pode descer aqui, ó, aperta mais uma vez, ele desce mais um ângulo aqui para trazer mais conforto para você que está utilizando o veículo. Todo o acabamento da porta aqui é em couro ecológico também, como vocês veem aqui, todo o acabamento é nessa cor caramelo. Aqui mais acima um acolchoado, na verdade, todo um detalhe aqui com um acabamento bem macio ao toque. Olha essas ranhuras como vocês veem dessa peça, e também o alto-falante aqui, um tweeter, e o alto-falante aqui embaixo. Lembrando que ele é um sistema premium da Pioneer, então são 9 alto-falantes, incluindo o subwoofer. Tem todo esse acabamento aqui, vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, trava das portas. E olha aqui, o puxador da maçaneta, você não precisa, no caso, ficar puxando mais acima. Você aperta aqui, ó, e aí você trava ou abre. Ou se deu pane no veículo, você tem a opção aqui de puxar para abrir de maneira mecânica, se for o caso. Aqui a parte também com um porta-trecos e também um porta-copos aqui, porta-garrafas, e também um alto-falante aqui na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Lexus. Do outro lado aqui esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil, esse outro botão para fazer a abertura ou destravamento do porta-malas, e alarme perimétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao carro. Mas a maçaneta aqui você não puxa, você aperta o botão, ela libera a entrada aqui para trazer mais comodidade. Tudo no carro realmente da Lexus tem diferenciais que realmente fazem diferença. Um outro diferencial aqui, ó, toda a parte da porta aqui é emborrachada, então ela se une aqui para que não venha sujeira. Vamos supor que você passou na lama ou tá chovendo, quando você descer do carro com a sua calça ou um vestido, não esbarrar aqui e sujar. Até nisso a Lexus pensa nessa questão de comodidade e conforto. A parte aqui com a soleira, com a inscrição Lexus, vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros para vocês. Ajuste elétrico, tanto do lado do motorista e passageiro, então você consegue colocar para trás, colocar para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco caso você queira, também ajustar aqui a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto,
E você apertando essa parte do botão aqui, você consegue inflar essa parte aqui, ó. Ele tem um ajuste de lombar, então não sei se vocês conseguiram notar ela parte ali inflando para trazer mais comodidade. Aqui a parte do tapete, ele é bem macio ao toque, a inscrição Lexus bem acolchoado mesmo. Você tem a parte da abertura aqui do detalhe do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus NX 350, que já está em funcionamento. Então você tem toda a parte aqui, ó, com a abertura Lexus e também aqui na parte do painel digital. Aqui é uma multimídia e, como vocês podem notar, ela está inclinada mais para o lado do motorista. São 14 polegadas, realmente é bem ampla a parte da multimídia nessa versão Luxury. Então ela ligou aqui o motor. Eu ia até falar do silêncio agora, realmente, que um carro híbrido oferece. Mas quando ela esgota a parte de bateria, ela liga o motor a combustão para que regenere o sistema elétrico. Então realmente isso é bem interessante. Olha o detalhe aqui que você tem aqui com o volume, né? A parte do ar-condicionado, na verdade, que ele é do modo automático com 2 zonas. Então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, caso você queira, e tudo aqui é eletrônico. Então você tem esses botões físicos aqui e também essa parte com os ajustes que você consegue fazer na multimídia. Então você tem a parte aqui de aquecimento dos bancos, que são 3 opções, ventilação do banco com as 3 opções, e onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado. Enfim, você consegue aumentar aqui o fluxo do ar-condicionado como você deseja, modo automático. Aqui reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, e ligar o ar-condicionado caso você deseje. Vou desligar aqui para não juntar aquela água aqui na parte do piso da concessionária. Então realmente é uma multimídia aqui bem grande, tá, gente? GPS integrado, e por onde você vai passar, ele vai deixar os pontos ali, caso você não está num local que você conheça, você voltar por aqueles mesmos pontos que você passou, para poder te facilitar aí no trânsito. Ela é bem intuitiva ao toque, então você tem a opção aqui com configurações, então você vai descendo aqui, ó, e aí você tem toda essa barra de informações pessoais, Bluetooth, GPS integrado. Ela tem conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também sistema Miracast, que você consegue fazer aqui, no caso, o espelhamento referente ao sistema da Lexus. Referente de configurações, ó, motor a combustão com um fluxo regenerando o sistema de baterias. Aqui você aperta, tem a configuração referente aos dispositivos via Bluetooth, aqui a opção de rádio e aqui o GPS integrado, como eu mostrei para vocês anteriormente. Realmente uma multimídia aqui bem bacana para você fazer a utilização. E olha essa parte aqui do ar-condicionado, como tem essa parte da coloração, realmente interessante. O botão físico aqui do volume, aqui a opção do aquecedor frontal, aquecedor do vidro traseiro, que você tem a opção, as saídas do ar-condicionado. Todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque. E você tem a opção aqui também, ó, modo Eco, ela já vai mudar aqui. Modo normal eu aperto ao centro, ou modo esporte eu aperto aqui. Ela vai ficando vermelha ali naquela parte, ou verde para informar que está no modo ecológico. Todo acabamento aqui em Black Piano, e você tem o câmbio automático, como eu falei para vocês, Hybrid Transaxle, que simula 6 velocidades. Mas até o câmbio aqui é diferenciado, tá, gente? Não é só para frente e para trás como um Toyota, não. Você inclina aqui para o lado esquerdo e coloca para ré. Aí ele já vem na opção com câmera de ré aqui, mostrando tanto a câmera traseira, né, com a parte de linhas dinâmicas de distanciamento, e o ângulo também esterçando o volante aqui, se for o caso. Eu vou soltar aqui a parte do freio eletrônico para mostrar para vocês essa questão dos sensores de estacionamento que ela tem dianteiro e traseiro. Então ela aparece aqui tanto na multimídia, tanto na parte do painel para você fazer o acompanhamento do distanciamento, tanto a parte traseira, tanto a parte dianteira. Eu coloco aqui para o lado esquerdo, coloco para baixo, ela muda aqui para o drive, ó. Aí você vai soltar o freio aqui, lógico, que ela vai vir aqui para frente. Tudo isso no carro é diferente. E aí você não tem aquela opção que geralmente você coloca em parking lá para frente. Não, você aperta o botão aqui, ela já entra em parking. E aí você tem, quando você está no drive, para colocar no modo S, você coloca para baixo. Aí ela vai entrar automaticamente na marcha ali que você queira, para poder estar fazendo a utilidade. Aí você pode utilizar numa descida de serra, freio motor para você estar utilizando. Então você tem freio de estacionamento eletrônico, a tecla Hold para você fazer a utilização também, EV Mode, que é o modo 100% elétrico, o Hold que você vai usar num estacionamento ou no farol, enfim, você não precisa ficar com o pé pressionado no freio. Isso no trânsito também favorece bastante para você utilizar. O botão para você estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Também essa opção aqui, que é a opção Trail.
então você consegue estar colocando aqui, como eu falei para vocês, ela é um AWD 4x4, você tem a opção também para estar utilizando aqui no modelo. Todo o detalhe aqui com 2 porta-copos, também todo esse detalhe aqui que fica bem marcante. E olha que interessante, você tem um porta-trecos aqui, uma tomada USB do tipo C e do tipo convencional A, para você colocar um pendrive para ouvir a música, recarregamento do celular por indução sem fio. Então você coloca o seu celular para recarregar aqui e você coloca ele para dentro aqui, ó. Olha que bacana. E você tem todo o espaço aqui que é forrado para não fazer barulho, uma tomada 12 volts. Quer utilizar o telefone novamente, aperta o botão aqui, ele volta novamente para cá com o seu aparelho já recarregado. Bacana, né? Toda a parte do descansa-braço revestido em couro, e você tem a abertura aqui de 2 formas, ou o botão aqui desse lado, ou ele é retrátil, né? Ele abre aqui do outro lado do passageiro também, e aí você tem todo o espaço para estar utilizando aqui, ele é todo forrado, tá, gente? Para não fazer o barulho com algo que você colocou aqui dentro. Realmente bem interessante. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte aqui mais lisa, os pontilhados aqui ao centro, com as linhas aqui, com as costuras aparentes, com a parte lateral para trazer mais conforto, também regulagem de altura do cinto de segurança. Quebra-sol com a opção do espelho, você puxa aqui, acende iluminação em LED, tanto do lado do motorista e passageiro, um acabamento bem macio ao toque, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro com um farol alto vindo atrás de você à noite, item de segurança interessante, porta-óculos aqui no teto, acabamento aqui em black piano, iluminação em LED touch aqui, ó. Então você tem esses 2 pontos para utilizar. A abertura aqui que você coloca para cima a parte do teto solar. Aqui já do outro lado você já tem a abertura dele. Você consegue estar abrindo o teto solar e ele tem um sistema anti-esmagamento. Então você colocou a mão aqui, ou um dos dedos não vai ter essa opção de estar tendo um dos dedos esmagados. Ou você fecha aqui para tampar a luminosidade, caso você queira também. A parte aqui com o detalhe do painel, ele é bem macio ao toque, não sei se vocês vão conseguir perceber na imagem aqui, mas todo o acabamento aqui, ó, é bem macio. Você tem a abertura aqui do porta-luvas, ele desce bem devagar, ele é todo revestido em camurça. Todas essas partes que eu mostrei para você é revestido justamente para os objetos não fazerem barulho. Saída do ar-condicionado aqui para o lado do passageiro, as saídas aqui embaixo também. Você tem ali um tweeter referente ao sistema de som, que ele é um sistema premium da Pioneer, então são 9 alto-falantes junto com o subwoofer, a saída aqui também da parte do áudio, e aqui a parte do painel, ó, bem macio ao toque, para vocês verem esse acabamento com porta-trecos aqui também, se for o caso. Você tem aqui os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, todos os comandos da porta aqui são iluminados, então você tem aqui também a parte com a trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou o botão aqui ele vai rebater eletronicamente. Você tem o modo automático, ele já ficou verde ali, quando você acionar na chave ele vai fechar automaticamente, e regulagem elétrica dos retrovisores. O L aqui ao lado esquerdo, e o R lado direito, então você consegue ajustar aqui internamente os retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. A abertura aqui da parte do tanque de combustível são 55 litros, a abertura da porta traseira. E aí aqui você tem um porta-trecos também, olha que bacana, todo revestido em camurça também, para não fazer barulho ou ruído quando você colocar algo aqui. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade. Você tem todo o acabamento aqui em couro com a linha aparente, e você tem também aqui os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Mas olha que bacana, não sei se vocês vão conseguir enxergar na imagem, ele tem a função HUD, que no caso seria um head-up display aqui no para-brisas. Então você tem indicação de câmbio e velocímetro. Só que olha que bacana, quando você aperta esse lado aqui, ele tem as funções aqui, ó. Então ele já apareceu ali as funções para você utilizar do comando de som, comando de voz. E se você apertou o volante aqui do lado direito, ele já tem referente ao sistema de segurança que você tem aqui acima. Ou seja, então as mesmas funções que você tem aqui no volante, você apertando essa tecla aqui dirigindo, ou do lado esquerdo e direito, você vai ter essas funções aqui no head-up display também. Aqui mais acima, como eu falei para vocês, é referente ao sistema Safety Sense. Então ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui mais acima é o ACC, que é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, então trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo e não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção do carro ali para que você permaneça na faixa correta. E se você ficar sem as mãos sobre o volante muito tempo, ele corrigindo ali o tempo todo, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre
o volante. Esse outro botão mais acima é o pré-colisão. Esse ele vai identificar uma situação de risco iminente à sua frente e ele vai te dar também um alerta sonoro e visual para que você saia dessa situação de risco. E você não saindo, ele vai acionar o freio de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos maiores. Realmente é um sistema bem interessante. Também quando você está fadigado ao volante, ele também vai te dar um alerta sonoro e visual, uma xícara de café informando que você está com sono e pode causar um acidente. Outra parte referente ao sistema de segurança. Você tem também, quando você vai abrir as portas do veículo, ele consegue identificar uma situação de risco 360 graus à volta do carro. Então ele não permite que você abra a porta justamente como questão de segurança. Ele tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado na parte do retrovisor, também tudo nesse pacote de segurança que tem no carro aqui, que realmente é bem interessante. As mudanças aqui no volante pelo pedal shift, para você fazer a troca se necessário. O painel aqui você tem todo o detalhe da tela digital aqui de 8 polegadas. A parte com medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que eu falei para vocês, 55 litros, e aqui as informações aqui. Ao centro, o velocímetro digital, a parte aqui com temperatura exterior, relógio, odômetro total, trip A, trip B, modo elétrico, enfim, você consegue fazer toda essa parte de configuração aqui, se for o caso. E também a parte aqui que você consegue optar por esses botões, como eu falei para você, ou então você aperta aqui ao centro a tecla, ó, e segura. Aí ele vai vir para essa parte do painel e você consegue configurar tanto aqui, tanto na multimídia. Então realmente é um carro que traz muita tecnologia embarcada, bem bacana. Um outro detalhe também, ó, memorização dos bancos aqui para você fazer utilização se for o caso. E para fazer a abertura, como eu falei para vocês, né? Só um clique aqui e já abre a porta. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Lexus NX350H 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa acompanhar lá depois, porque realmente são muitos detalhes. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Edivaldo Soares, da cidade de Porto Velho, lá em Rondônia. O segundo salve do canal vai para Hélio Hiromitsu, da cidade de Álvares Machado, lá em São Paulo. O terceiro e último salve de hoje vai para Givanildo Rosa, da cidade de João Pessoa, lá na Paraíba. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!